meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai trabalhar nessa aula sobre divisores, né? O nosso primeiro assunto dessa aula, da página 167 e 168, tá? Na página 167 tem um pequeno probleminha que vai ajudar a gente a compreender ali o que significa, né, esse assunto de divisores. Tem dizendo assim: Juca resolveu organizar suas 54 bolinhas de gude em 9 caixas, de modo que todas as caixas fiquem com a mesma quantidade de bolinhas. Quantas bolinhas cabem em cada caixa? Então, ele tem 54 bolinhas e ele quer dividir essas 54 bolinhas em 9 caixas, né? Se ele quer dividir, então nós já sabemos que a operação que a gente vai usar aqui vai ser a divisão, né? No caso, você vai dividir o número maior pelo número menor. Então, você vai colocar 54 dividido para 9, tá? Se você fizer essa continha, você vai descobrir que 54 dividido para 9 dá 6. Ou seja, dentro de cada caixinha dessa, cabe 6 bolinhas de gude, certo? Ó. E aqui, a gente viu que a divisão deu exata, né? Ó, porque 6 vezes 9 dá 54. 54 menos 54 dá 0. Vocês ainda lembram como é que a gente resolve, né, a divisão? Né? Você tem que procurar um número que multiplicado por esse número que fica aqui dentro da casinha vai dar igual ao número maior que fica aqui fora, né? Então, se 6 vezes 9 é igual a 54, então isso significa que essa divisão ela é exata, certo? E repetindo, vai ficar 6 bolinhas em cada caixinha, né? E aí tem dizendo o seguinte, para determinar os divisores de um número natural, basta dividi-lo por ele mesmo e por números naturais menores que ele, exceto o zero. Se o resto da divisão for zero, ou seja, se a divisão for exata, o número escolhido é um divisor. Porém, se o resto for maior que zero, o número escolhido não é divisor. Como assim? Você vai pegar um número e você vai dividir primeiramente por ele mesmo. Certo? No caso aqui 54, eu dividiria por 54, certo? Todo número é dividido por ele mesmo, né? Se eu tenho 54 coisas, eu consigo dar essas 54 coisas para 54 pessoas, né? Cada pessoa vai ficar com uma, certo? Só que aí eu vou ter que dividir por outros números, mas os números que eu vou dividir vai ser sempre menor, né? Porque não tem como eu dividir 54 coisas para 55 pessoas, né? 54 coisas para 60 pessoas. Por quê? Eu nunca vou conseguir dividir um número menor por um número maior, né? Então, eu tenho que começar com 54, né? Que no caso é o número que eu tô escolhendo aqui. E aí, eu vou dividindo por números menores que ele, né? Por 53, 52, 50, enfim. E aí, eu vou descobrir o quê? Se o resultado, né, se depois que eu achar lá o resultado, se o resto é zero. Se for zero, isso significa que a divisão é exata. Isso também significa que aquele número por quem eu dividi o 54, no caso, aquele número que fica lá dentro daquela casinha, ele é um divisor, certo? Se por acaso o resto der mais que zero, né, der 1, 2, enfim, isso significa que a divisão é inexata, né? Ou seja, ela não é exata, portanto, aquele número que vai estar lá dentro da casinha dessa divisão que sobrou, né, que o resto deu mais que zero, não é divisor, certo? Aqui no caso nós temos 54 dividido para 1, que dá igual a 54. O resto, né, dessa divisão é zero. Então, o 1, né, ele vai ser divisor de 54. Se eu fosse armar essa continha, né, ela ia ficar assim: 54 dividido para 1. 54 dividido para 1 dá 54, né? 54 vezes 1 é igual a 54. Opa! É igual a 54. Só voltar aqui com a minha caneta. Dá igual a 54. E 54 menos 54 dá igual a 0, né? Ou seja, o meu resto aqui foi 0, né? Então, esse número que tá aqui dentro da casinha, eu posso dizer que ele é divisor, né? Que ele é divisor de 54, certo? Então, vocês entenderam? O divisor, ele vai ser o número que fica aqui dentro dessa casinha, né? Desse Lzinho. O número que fica aí dentro, ele vai ser o divisor se, por acaso, o resto for zero.
né? Como no caso aqui, 54 dividido para 2, né? Deu 27, o resto é 0, então 2 é divisor de 54. 54 dividido para 3, né? Dá igual a 18, o resto também é 0, então 3 é divisor de 54. 54 dividido para 6 dá igual a 9, o resto também é 0, então 6 é divisor de 54, que aqui está dizendo, né? Portanto, 1, 2, 3 e 6 são divisores de 54, certo? E aqui está, né, mais uma vez, reforçando que o número natural, diferente de 0, que divide exatamente, outro número natural é divisor desse número. Então, qualquer número, né, que divida esse número aqui e que o resto dê 0, eu vou considerar como divisor, certo? Aqui tem algumas informações importantes, diz o seguinte, ó. Todo número natural diferente de 0 possui um divisor. Então, qualquer número que não seja 0, né, a partir de 1 até infinitamente, ele sempre vai ter divisor. Nem que seja apenas um divisor ou 2, mas ele vai ter divisores, certo? Um divisor não, no caso ele pode ter 2 ou mais divisores, mas sempre vai ter divisores, certo? Qualquer número que seja maior que 0 sempre vai ter divisor. Como, por exemplo, aqui, 10 dividido para 2 é 5, né? Então, nós sabemos que o 10, pelo menos o 2 é divisor de 10, a gente descobriu aqui, mas claro que o 10 tem muitos outros divisores. 60 dividido para 3 dá 20, né? Então, eu sei que o 3 é divisor de 60. 120 dividido para 60 é 2, então eu sei que o 60, né, é divisor de 120, né? E assim vai, tá? O número 1 é divisor de qualquer número natural. Isso aqui é uma informação muito importante. Qualquer número, né, que é dividido para 1 vai dar uma divisão exata. Por quê? É só você pensar, né, quando você for dividir, é como se você fosse dividir algumas coisas para uma pessoa. Se você tem, por exemplo, 10 bombons e você quer dividir você quer dar esses 10 bombons para uma pessoa, que você quer dar esses 10 bombons para o seu amigo, então você vai dar simplesmente esses 10 bombons para ele, certo? Então, assim, vai dar o mesmo número, né, de bombons, mas de todo modo ainda é uma divisão. Você tá pegando aqui seus 10 bombons e você tá dando para aquele seu amigo. Então, o resultado vai dar 10. Se você tem 10, você dá para aquela pessoa, vai dar 10. E qualquer número que você dividir por 1 vai dar igual a ele mesmo, ó. 10 dividido para 1 dá 10, 60 dividido para 1 dá 60, 120 dividido para 1 dá 120, né? Então, o 1, ele sempre vai ser divisor, né, do número, de qualquer número diferente de 0, né? A mesma coisa acontece, ó, com o mesmo número. Aqui tá dizendo que o maior divisor de um número natural é ele mesmo, né? Ou seja, o maior número por qual eu posso dividir 10 vai ser o próprio 10, né? Porque eu não posso dividir 10 para 11, eu não posso dividir 10 bombom para 11 pessoas, né? Porque vai ficar faltando, certo? Então, o maior divisor de cada número é ele mesmo, né? E no caso, também tá dizendo, né, aqui que qualquer número, né, qualquer número ele tem ele mesmo como divisor, né? Como aqui no caso, 10 é divisor de 10, 60 é divisor de 60, 120 é divisor de 120, né? Porque todos vai dar o resultado 1. 50 é divisor de 50, 5 é divisor de 5, né? Então, todo número vai ter como divisor o número 1 e ele mesmo, certo? Nunca vai ter 0, tá? Nunca vai ter 0 ali no conjunto de divisores, tá? De um número. Aí aqui tem as informações de novo pontuando pra gente, ó, que o menor divisor natural de um número é sempre o 1. O número 1, né, vai ser o menor divisor, né? E o maior divisor vai ser o próprio número sempre, tá? O 0, ele nunca vai ser divisor de número nenhum, então ele nunca vai estar lá no conjunto de divisores, né? A gente esquece o 0. Os divisores de um número formam um conjunto finito, ou seja, um conjunto que tem fim, tá? Ele tem fim. E o divisor de um número é indicado pela letra D. Então, vamos ver aqui. Um exemplo, eu vou pegar aqui o 10, que é mais fácil, tá? O conjunto de divisores de 10, eu vou colocar D, vou colocar o 10 entre parênteses. Eu já sei que o conjunto que eu vou mostrar aqui vai ser de divisores do 10, tá? E aí, o menor divisor que eu vou ter é o 1. E o maior divisor que eu vou ter é ele mesmo, no caso, o 10, né? E aí eu vou descobrir os outros divisores que tem aqui entre ele. Eu tenho o 2 e tenho o 5. E eu só tenho esses divisores. Os divisores de 10 são 1,
2, 5 e 10. Eu só tenho esses, né? Então, o conjunto dos divisores de 10, ele vai ter um fim. Ele vai ter um começo e vai ter um fim. E o mesmo vale para todos os outros conjuntos, né? Ó, o divisor de 10, né? O de 20, ele vai ter 1, 2, 4, 5, 10 e 20 como divisor. E aí encerra, né? Então, todo conjunto de divisores vai ser finito, ou seja, vai ter um começo e vai ter um fim. E o fim, no caso, né? O último divisor, o maior divisor, vai ser o próprio número, certo? Se eu estou fazendo o conjunto de divisores de 50, eu sei que o último número, o maior divisor, vai ser 50, certo? E assim por diante. Agora a gente vai passar para o próximo conteúdo, que já vai pular ali para a página 172, que é sobre medidas de massa, tá? Da 172 a 174. A gente vai prestar atenção nessas medidas de massa para entender o que é. Logo ali no começo tem dizendo que, desde cedo, os homens aprenderam que havia uniformidade de pesos entre sementes e grãos. Assim, criaram medidas como a mão cheia, os potes e os cestos. À medida que as sociedades foram se desenvolvendo, cresceu a necessidade de um sistema comum de pesos e medidas. Aqui está dizendo, observe, um instrumento utilizado para medir a massa é a balança. Existem vários tipos de balança. Então, medir a massa, no caso, é você descobrir o peso, né? O peso ou o comprimento de alguma coisa. No caso aqui, a gente está trabalhando com medida de massa. Medida de massa só vai medir o peso daquela coisa, né? E aí nós podemos medir o peso com diferentes balanças, certo? Ó, tem essa balança aqui que é para alimento, né? Balança de alimento. Essa daqui também é balança de alimento. Essa daqui também, né? Balança de que mede prato, né? Que calcula o peso de um prato, né? Enfim, e aqui temos a balança tradicional que geralmente as pessoas usam, né? Que é a balança para pesar pessoas, certo? Aqui tá falando sobre o uso no nosso dia a dia, né? Aqui tá falando que nós usamos o quilograma ou o quilo como unidade de medida para pesar pessoas, carnes, cereais, legumes, frutas, etc. 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas, meio quilo é o mesmo que 500 gramas e 1/4 de quilo tem 250 gramas, né? E 4/4 de quilo formam 1 quilo. Vamos entender isso aí, eu sei que ficou meio confuso. A gente tem algumas unidades, né, de medida para medir o peso de alguma coisa. A gente tem 1 quilo, a gente tem o hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Na próxima, né, no próximo slide vocês vão ver isso aí, tá? E aí tem a equivalência, né? Se eu tenho 1 quilo de carne, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1000 gramas de carne. Isso significa equivalência, né? Então, se eu estiver dizendo que eu tenho 1000 gramas de carne, a mesma coisa que eu disser que eu tenho 1 quilo de carne e vice-versa. Aqui tá falando sobre meio quilo, né? Se eu tô dizendo que eu tenho meio quilo de carne, a mesma coisa que eu dizer que eu disser que eu tenho 500 gramas de carne, tá? E 1/4 de quilo é 250 gramas, tá? Então, se eu disser que eu tenho 1/4 de quilo, é a mesma coisa que eu estar dizendo que eu tenho 250 gramas de alguma coisa. E essa partezinha que tá falando aqui, ó, que 4/4 de quilo, né? 4/4 de quilo formam 1 quilo. Então, se 1/4 de quilo é 200 gramas, 4/4 de quilo dá igual a 1 quilo. Por quê? O que tá querendo dizer aí? Que eu vou pegar 1/4 de quilo, quanto é 1/4 de quilo? 250, né? Vou colocar aqui, né? E aqui tá dizendo que eu tenho 4/4 de quilo, então eu vou ter o 250 4 vezes, né? Não são 4/4 de quilo? Se 1/4 de quilo é 250, então eu vou ter 250, 250, 250, 250. Como é que eu vou resolver isso? Eu posso tanto somar, né? Botar 250, mais 250, mais 250, mais 250, ou eu posso fazer a multiplicação, né? Pra gente descobrir se realmente dá 1 quilo. Lembrando que essa medida aqui tá em gramas, tá? Então, ó, 250 vezes 4. 0 vezes 4, quanto é que dá? Todo número vezes 0 é 0, né? Opa. 4, né, vezes 5 vai dar 20. Aí eu vou subir o 2 pra cá. Agora eu tenho 4 vezes 2, né, que me dá 8. Mais esse 2 aqui em cima, 8, 9, 10. Dá 10.
O que foi que a gente viu aqui, a primeira informação, ó, né? Se aqui tá em quilo, tá em grama, desculpa, se aqui tá em grama, esse resultado aqui deu em grama também. Então, significa que aqui deu 1000 gramas, certo? E quanto equivale 1000 gramas? Vale exatamente 1 quilo. Então, nós acabamos de descobrir que realmente 4 quartos de quilo dá igual a 1 quilo, né? Porque 1000 gramas é igual a 1 quilo, certo? Tá um pouquinho confuso, mas vocês podem voltar o vídeo e dar uma olhadinha de novo, né? Pedir também a ajuda do papai, da mamãe, né? Pra comprar, auxiliar vocês aí ao lado, né? Mas é mais ou menos isso, a gente tá falando de equivalência, né? E aí aqui tá mostrando alguns exemplos, olha, né? De pesagem por quilo, né? Uma criança pesa 42 quilos, por exemplo, né? Para medir o remédio nós usamos miligrama, né? Que é a medida ali, é a menor unidade de medida de massa, certo? Num supermercado, o quilo de alcatra do contrafilé custa R$14,90. Mas muitas vezes o consumidor compra apenas uma quantia de gramas desse produto. Então eu sei que 1 quilo dá R$14,90. Mas se por acaso eu chegar lá e pedir 500 gramas, né, que é menor do que 1 quilo, eu vou tentar descobrir, né, através da balança, quanto que 500 gramas vai dar, né? Qual o valor de 500 gramas apenas de carne, certo? E aqui é como eu falei pra vocês, certo? Sobre a régua de medidas, né? Nós temos os múltiplos e submúltiplos da grama, tá? A grama que é a unidade de medida de massa. E aí nós vamos ter quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Essa é a que a gente chama de régua, tá? Aí você vai dizer, tia, como é que eu vou descobrir como é que é a régua, tá? Tem uma frasezinha que ajuda você a descobrir como é que fica a régua. A gente vai dizer, cadê o homem da grama? Decidi cortar mais. Decidi cortar mais. O que isso quer dizer, tia? Não faz sentido nenhum essa frase. Eu sei que não faz sentido nenhum, mas a gente vai focar nas iniciais de cada palavra. Olha aqui, cadê? Eu sei que cadê não se escreve assim, né? Mas a gente tá falando do jeito que eu tô colocando aqui, do jeito que a gente geralmente escreve, né? Por mensagem, né? Na internet. Então fica cadê? Esse K aqui, a gente liga a quilograma, né? KG. O homem, hectograma, dá decagrama. Grama é grama mesmo. Decidir, olha aqui, pega só a inicial de cada palavra. Cortar, pega só o C de cada palavra, ou pega só o inicial de cada palavra. Mais, pego só aqui a inicial, vai para miligrama. Então, essa frase é só para ajudar você quando você precisar fazer a régua, né? Para saber qual é a ordem, né, de cada um. Você só lembra dessa frase. Cadê o homem da grama? Decidi cortar mais. Então, você vai colocar só a inicial, né? As iniciais de cada palavra, certo? Deixa eu limpar isso aqui pra gente poder continuar, né? Ver as outras informações. Aqui tá falando de múltiplo e submúltiplo, ó. Os múltiplos é de quilograma até decagrama, certo? Aí temos a grama no meio, que ela não faz parte nem de um nem de outro. E aí nós temos os submúltiplos, que é a partir de decigrama até miligrama. O que tá falando aqui? Que a grama, ela é a unidade fundamental, por isso que ela tá aqui no meio. Ela é a principal, a fundamental. Os múltiplos, né, da grama são utilizados para medir grandes coisas, né? Então, quilograma, hectograma e decagrama, eles estão aí para medir coisas bem maiores, certo? Agora, os submúltiplos, eles são para medir coisas menores. Então, por exemplo, aqui nesses múltiplos eu posso medir o peso de uma pessoa, né? Medir o peso de uma carga, medir o peso de uma peça de carne, né? De coisas maiores. Agora aqui nos submúltiplos eu posso usar para medir um copinho de xarope, né? Que é pouco, né? Eu posso medir alguma coisa, grãos, né, pequenos, tal. Então eu posso usar para medir coisas pequenas, certo? Múltiplos são para medir coisas grandes e submúltiplos para medir coisas pequenas,
certo? Aqui tem falando sobre a transformação, né? Que aí por isso que é importante vocês lembrarem da régua, tá? Que é o que é a transformação. Aí eu tentar descobrir quanto equivale em gramas 1 quilo, né? Se eu tenho 1 quilo de alguma coisa, aí eu quero saber, tá? Eu tenho 1 quilo disso, mas isso significa que eu tenho quantas gramas? Então eu preciso fazer a transformação, certo? E aqui tá falando que na medida de grandes massas podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais. Esses aqui são unidades muito grandes, tá? Que é para medir coisas muito grandes, que é um arroba, uma tonelada, um megaton, que é o quê? É para medir basicamente carga de caminhão, né? Quando você vai dizer quanto pesa um avião, você não fala em quilos, você fala em toneladas, né? Mesma coisa para medir o peso de um elefante, né? O elefante você não mede em quilos, você mede em toneladas também. Então, é para medir coisas muito grandes, certo? Que é o arroba, a tonelada e o megaton, certo? Essas informações aqui a respeito de equivalência, tá? Vocês não precisam focar nisso, a gente só vai passar porque é muita coisa pra gente poder pegar, é meio complexo. Mas ele tá falando que um arroba equivale a 15 quilos, uma tonelada equivale a 1.000 quilos e um megaton equivale a 1.000 toneladas, né? Que é o mesmo que 100.000 quilos, certo? 1 milhão de quilos, quer dizer, desculpa, é o mesmo que 1 milhão de quilos, certo? Aqui tá falando que 1 quilo tem 1.000 gramas, como a gente já sabe, e que 1 grama tem 1.000 miligramas, certo? Então agora passar para essa parte de transformação, descobrir como realmente a gente faz isso. No exemplo aqui, se eu tenho 3 gramas de alguma coisa, significa que eu tenho quantas miligramas dessa coisa? Olha aqui, grama tá bem aqui, certo? Miligrama tá bem aqui. Eu tenho que descobrir quantas, né, miligramas eu tenho, tá? Se eu tenho 3 gramas, equivale a quantas miligramas? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, ó, cada casinha que eu passo, eu divido por 10. Então, eu vou dividir por 10, por 100, por 1.000. Só ajeitar isso aqui melhor, tá? Então, fazer o quê? Eu vou marcar aqui, o meu ponto de saída é grama e eu quero chegar a miligrama, certo? A cada casinha que eu pulo, eu divido por 10. Então, vou multiplicar por 10, quer dizer, multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1.000, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantas casinhas eu vou pular, vou colocar aqui 3 vezes, né? Coloca 1 e eu vi quantas casinhas eu pulei. Pulei 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 3 zeros. Ou seja, eu vou multiplicar por 1.000, né? Como eu acabei de fazer. Se eu multiplicar 3 vezes 1.000, vai me dar 3.000, não é? Vocês lembram como é que a gente faz essas multiplicações por 10, 100.000? A gente já trabalhou isso. O que eu faço? Eu repito o número e acrescento o número de zeros. 1, 2, 3. Se eu tenho 3 zeros, vou colocar 3 zeros aqui, certo? Assim eu fico com 3.000. 3.000 o quê? Qual é o que eu quero descobrir aqui? Se eu já sei que é 3 gramas, eu quero descobrir o miligramas. Então, é 3.000 miligramas, certo? Como tá dizendo aqui, ó, 3.000 miligramas, certo? Aqui embaixo eu tenho falando que eu tenho 15 quilos, né, de alguma coisa e eu quero saber a quantas gramas equivale, né? Então, eu tenho 15 quilos, eu tô aqui, tenho que sair daqui pra cá, né? Pra grama. Quanto eu vou pular? Eu vou pular 1, 2, 3, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o 15, vou colocar aqui, vou colocar vezes 1, sempre coloca logo 1, e aí eu vou descobrir quantos zeros vem atrás desse 1. Eu pulei 1, 2, 3, então eu vou colocar 3 zeros, certo? Assim eu fico com 1.000. 15 vezes 1.000, como a gente já sabe, né? 15 vezes 1.000, faço o quê? Eu repito 15 e acrescento o número de zeros aqui, que no caso são 3, né? Desse modo, eu tenho 15.000, certo? 15.000 o quê? Eu tô querendo descobrir o quê? Tô querendo descobrir a grama. Então, que são 15.000
gramas, certo? E assim eu vou fazer com todos os outros, ó. Eu tenho 4 quilos para descobrir para grama. Vai ser a mesma coisa, eu pulo 3, né? Aqui só em vez de ser 15 por mil, vai ser 4 por mil, né? Porque eu tô falando que são 4 quilos, certo? E aqui, como a gente já viu, né? Deu 4.000 gramas. Aqui, se eu tenho 19 gramas para miligramas, é aquela mesma coisa, né? Eu vou partir do grama para miligramas. Então, eu vou dar 1, 2, 3, né? Então, vai ser 19 por mil, certo? Que vai dar 19.000, certo? É assim que a gente faz a transformação. Por isso que vocês precisam saber qual é a ordem, né? De cada um, certo? De cada unidade de medida, para vocês fazerem essa transformação. E para vocês descobrirem qual é a ordem, só usar aquela frasezinha lá: cadê o homem da grama? Decidir cortar mais. Assim vocês vão colocar só as iniciais, né, de cada palavra da frase. Aí vocês terão as unidades da régua, tá? Eu vou fazer as atividades que vai ser sobre divisores, primeiramente da página 169 e 170, que é só da primeira a quinta questão, tá? E medidas de massa, que é da página 175 e 176, que é da primeira à sétima questão, tá certo? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado e tenham compreendido a aula, tá? Voltem lá no conteúdo, peçam ajuda do papai e a mamãe quando tiver dúvidas também, certo? E na nossa correção da aula ao vivo, a gente vai dar uma corrigida nessas questões aí, certo? É importante que vocês tenham feito a atividade pra gente só corrigir, tá? Tentem fazer. Só deixe em branco se realmente você tentou e não conseguiu. Então, na nossa aula ao vivo, você tirar a dúvida dessa questão. Tipo, poxa, eu tentei, mas eu não consegui fazer. Como é que faz? E aí, na aula ao vivo, a gente resolve, certo? Mas a intenção é vocês fazerem para na nossa aula ao vivo, a gente apenas corrigir, apenas comparar e ver se você fez certo ou não, certo? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.